Michelis Avaliação Física, e hoje o Treino em Foco traz um teste na literatura colocado como resistência muscular localizada para membros superiores e tronco. O Treino em Foco também questiona essa questão da resistência muscular localizada, e nós vamos explicar por quê. O teste de hoje é o teste de flexão de braço sobre o solo e popularmente conhecido como apoio, também conhecido como apoio. O teste, o indivíduo vai executar um movimento parecido com o exercício supino da academia, não tem um tempo específico para execução, na verdade é dentro de um padrão de movimento, tem que se executar o maior número de repetições possíveis. Também não precisa ser movimento rápido, isso não caracteriza então o teste como de explosão, caracterizando esse teste ou como de resistência, como está colocado na literatura, ou como um teste de força. Por que ou de resistência ou de força? Se nós colocarmos um indivíduo que não esteja condicionado fisicamente, um sedentário, ou um indivíduo com baixo nível de condição, esse indivíduo dentro do padrão de movimento exigido, ele vai conseguir executar às vezes 3, 4, 5, 10 repetições e não mais do que isso, ele vai falhar, vai ter uma fadiga. Então nós não podemos interpretar para esse indivíduo como um teste de resistência. O indivíduo que conseguiu executar somente 3, 4 repetições e não conseguiu executar mais, na verdade o esforço neuromuscular dele foi um esforço neuromuscular de alto recrutamento de unidade motora, particularmente as unidades motoras grandes, fazendo com que aquilo se caracterizasse fisiologicamente, aquela execução, como uma execução para indução fisiológica de força e não para indução fisiológica de resistência. Então o indivíduo com pouco condicionamento físico ou sem condicionamento físico, sedentário, com peso elevado, o teste tende a ser um teste de força, porque todo o efeito fisiológico produzido, ele tende a ser um estímulo fisiológico para a força e não para a resistência. Ou seja, o indivíduo executa 3, 4, 5, 6, 7, 10 repetições no máximo. Isso caracteriza então o teste como de força. Para que o teste se torne realmente um teste de resistência muscular localizada, esse indivíduo terá que estourar, superar o nível mínimo de repetições, que nós acreditamos aí em torno de 15 a 17, 18 repetições. Se o indivíduo executar acima desse número de repetições, todo o efeito fisiológico envolvido, a bioenergética envolvida, induz, estimula efeitos fisiológicos de resistência muscular realmente. Aí o teste passa a ser um teste de resistência muscular localizada. Então depende muito do nível de condição física e até mesmo do peso corporal do praticante, do executante do teste, para o teste caracterizar ou de força ou um teste de resistência muscular. E isso é o efeito fisiológico que está determinando se ele é de resistência muscular ou se ele é de força. Agora nós vamos passar para o protocolo de execução. Nós vamos demonstrar para vocês qual é o protocolo e quais são os cuidados protocolares de execução que deve ser dado. São cuidados, até vocês vão perceber, bem simples. Vamos lá, Jefferson. Então vai deitar, isso, vai se posicionar. Aqui nós temos um posicionamento específico para membro superior. Os braços do Jefferson vão abduzir os ombros. Pediria que a câmera entre de lado para poder perceber isso. O ângulo do cotovelo. O ângulo do cotovelo com o ombro abduzido, ou seja, abduzido lateralmente aqui em relação ao corpo, nós temos um ângulo aproximado entre antebraço e braço de 90 graus. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, um ângulo de 90 graus, estando isso perpendicular ao eixo do corpo, ou seja, com os ombros abduzidos. Esse é o padrão. Nós temos que evitar então o posicionamento das mãos muito fechadas ou extremamente abertas, onde o ângulo do cotovelo não se encontra mais próximo dos 90 graus, ele está bem menor do que 90 graus. Então, aproximadamente 90 graus de um lado, um pouquinho mais aqui, aproximadamente 90 graus do outro lado. O indivíduo vai ter que manter um plano de alinhamento do tronco. Eu vou pedir para a câmera agora pegar outra tomada lateral para poder mostrar esse alinhamento do tronco. Os pés unidos, Jefferson. Isso, ponta do pé no solo. E agora o Jefferson vai ter que fazer flexões de braço, né? Mantendo o padrão de alinhamento do tronco. Ele não pode hiperestender a coluna e nem flexionar a coluna acima. Então sobe um pouquinho, Jefferson, fica em cima. Esse padrão de movimento tem que ser executado sempre, durante todo o teste. Esse é o padrão de posicionamento do tronco e membros inferiores. Ou seja, ele não pode, erros seriam ele ficar em hiperextensão ou com o glúteo projetado acima executando o movimento. Aí já seria fora do padrão ideal e seria um erro de execução. Então esse aqui é o padrão de movimento ou de posicionamento que o tronco deve fazer. O indivíduo deve subir estendendo completamente o tronco, o cotovelo e tocando o tórax no solo. Isso é importante também para executar. Fase excêntrica final, toca o tórax no solo, sobe e executa bem a extensão do cotovelo. 2, vamos lá, gente. 3, isso, ótimo. 4, não tem tempo nenhum para execução. 5, isso, não precisa acelerar também. 6, é a critério do executante. 7,
8, isso, vamos lá. 9, 10, isso, toca bem lá e sobe. 11, isso. 12, ótimo, vamos lá. 13, bom padrão de movimento. 14, 15, ele vai executar até a fadiga. 16, ótimo. 17, até não conseguir executar mais. 18, 19, 20, excelente, vamos lá. 21, isso, mantendo o padrão. 22, 23, tocando o tórax lá. 24, 25, isso, vamos lá, Jefferson, está perto da fadiga. 26, 27, força lá, concentra agora, vamos embora. Isso, 27, 28, olha o padrão aqui, não pode deixar cair. Ok. O que nós podemos perceber? Para o nível de condicionamento físico do Jefferson, ele conseguiu executar 28 repetições. Esse é o máximo de repetições que ele conseguiu realizar dentro da condição física atual dele. Obviamente, se num próximo teste para monitoramento ele melhorar o desempenho de flexão abdominal, de flexão de braço, obviamente ele melhorou a capacidade de resistência, porque esse score do Jefferson superando 20 repetições caracteriza sim o teste como um teste de resistência para membros superiores e tronco, na região superior do tronco, na região do peitoral maior. Nós podemos fazer uma variação desse teste, fazendo o mesmo teste, colocando elementos que induzam a velocidade de execução do movimento e transformando o mesmo padrão de posicionamento corporal em um teste de potência de membros superiores e tronco. Desde que nós venhamos a colocar ali um leve detalhe no teste, com o mesmo padrão corporal, nós transformamos um teste que é de resistência ou de força, no caso do Jefferson foi um teste de resistência, nós podemos transformar esse teste num teste de potência. Vamos ver então qual é essa variação? A variação que nós vamos colocar é muito simples. Ao fazer o movimento de extensão do cotovelo e adução transversal do ombro, movimento de finalização, fase concêntrica final, nós vamos exigir do avaliado que ele bata palmas. Para que ele bata palmas, ele vai ter que suspender o corpo uma distância maior em relação ao solo e acelerar o movimento, para que consiga executar o movimento de bater palmas. Com isso, nós jogamos um componente acelerativo na contração muscular. E com esse componente acelerativo, nós produzimos então um efeito de potência na musculatura. Nós transformamos um teste que é de resistência, pois não exige velocidade, e sim a resistência para a contração, num teste que irá exigir, além de uma certa resistência para a contração, o componente veloz, ou seja, o componente velocidade. E com isso, o teste que era somente de resistência passa a se transformar num teste de potência muscular, um teste para membros superiores. Só vejam bem, aquele padrão protocolado de posicionamento dos membros superiores não será possível de ser controlado agora. Ou seja, nós teremos em alguns momentos, algumas execuções, que nós teremos o braço as mãos um pouco mais afastadas, abrindo mais o ângulo do cotovelo, aumentando o ângulo do cotovelo, e em algumas outras execuções, às vezes fazendo um pouco mais fechado, porque o praticante não terá condições de controlar completamente e sempre, em todas as repetições, o ângulo do cotovelo. Então é possível agora nessa variação do teste ter algumas pequenas variações do ângulo do cotovelo, mas sempre tentando manter os 90 graus. E aí batendo palma na execução. Eu vou demonstrar agora para vocês verem como é que o teste pode ser transformado num teste de potência para membros superiores. Então vamos lá. Eu vou me posicionar similarmente ao que foi feito no teste anterior. Vou tentar manter o mesmo padrão de movimento, para vocês vão perceber que outros grupos musculares do tronco vão auxiliar um pouco no movimento. E vou fazer a movimentação batendo palma. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, o que estava acontecendo agora no final? Talvez mais uma ou duas caprichando sem eu contar. Com a contagem eu não estava conseguindo acelerar o movimento suficiente para que eu pudesse bater palma. Se eu não estou conseguindo acelerar o movimento o suficiente, eu não estou produzindo o componente de velocidade na contração muscular. Com isso, tem um momento que nós teremos que encerrar o teste, um momento que o indivíduo não acelera mais o suficiente para fazer o ato de bater palma. Mas de qualquer forma, durante as execuções que eu realizei aqui, vocês puderam perceber que houve o componente de velocidade. Nós transformamos o teste de resistência em um teste de potência. Este é um efeito e uma dica do Treino em Foco para que vocês possam aplicar o teste
de uma forma um pouco diferente, obtendo aí informações um pouco diferente do praticante, do avaliado ao qual está executando o teste. Essa é uma variação e essa é uma dica interessante do treino de foco para vocês. Mas nós podemos aplicar esse teste também para as mulheres, para o sexo feminino, com uma variação. E essa variação está exposta na literatura para amenizar a exigência de força e de resistência durante o teste, para que elas possam executar de uma forma mais adequada. Um teste de resistência e de força, não de potência. Vamos a ele então, vamos verificar como é que funciona. Bom, a Ana já se encontra na posição, nós podemos perceber que a angulação do cotovelo 90 graus também do lado esquerdo, o ombro abduzido, ou seja, os braços transversalmente ao eixo longitudinal do corpo. Essa é a posição que nós já vimos mostrado para membro superior na flexão de braço também para homens, mesma coisa para mulheres. A única diferença é que os joelhos agora é que ficarão em contato com o solo e não os pés como eram os homens. Então vocês podem notar que o joelho está um pouquinho fletido. Com isso, a base de sustentação com o solo serão os joelhos e não os pés, como era o caso antes. Isso muda um pouco a alavanca corporal e minimiza um pouco o esforço da musculatura, então favorecendo o sexo feminino para que execute o movimento. O padrão de alinhamento do corpo é o mesmo que nós já mostramos para o sexo masculino, ou seja, evitando hiperextensão da coluna ou flexão do quadril, que o glúteo fique mais posicionado para cima. Vamos lá, nós vamos executar então. Alinhamento do corpo, vai lá, isso, 1, 2, toca lá e volta, isso, 3, alinhamento do corpo é o mesmo que nós já vimos falar, 4, bom, vamos lá, 5, não precisa fazer veloz, 6, 7, isso, 8 é um teste de resistência, isso, vamos lá, 11, 12, ótimo, 13, 14, mantendo o padrão, excelente, 15, vamos lá, 16, 17, joelho no solo, né? 18, 19, muito bom, vamos lá. 20, isso, até a fadiga, vamos lá. Ok, encerrou. Então nós podemos ver aqui que o teste vai até o limite do praticante e assim nós podemos monitorar suas melhoras em resistência muscular localizada. O padrão de movimento é o mesmo, a única diferença é a base com os joelhos no solo ao invés dos pés como é no sexo masculino. Então vocês puderam ter todo um panorama dos testes de flexão de braço, trazendo teste tanto de força quanto de resistência e uma variação para o teste de potência. E nós podemos então fazer uma descrição mais aprofundada desse exercício para você, nosso visitante do Treino em Foco. Essa foi a dica de hoje, nós nos encontramos numa outra videoanálise de testes para vocês. Um abraço.